Para o nosso segundo convidado hoje, é o Rafael Leis, ele é gerente de dados e inovação da Cyrela. Ele vai falar sobre um dado muito importante, né? O que é os dados e analytics. Engenheiro de formação, ele trabalha na entrega de soluções voltadas a dados, possui experiências variadas em projetos de consultoria dentro e fora do Brasil. Atualmente, lidera a frente de engenharia de dados na equipe de inovação da Cyrela, com ações estruturantes no ambiente analítico, visando a evolução e maturidade no uso de dados e governanças da informação. Rafa, deixa eu passar a bola para você agora. Você já começar aí dando bom dia para a galera. Bom dia, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Tudo sim, Rafa. Vamos lá, então. Bom, primeiro, eu vi um pedacinho da palestra da Milena aí, vai ser difícil comparar aí com a motivação e com o pessoal de RH é sempre mais né, preparado para esse tipo de coisa. Eu já estou mais na linha aqui do Technicase e das experiências aí que a gente sabe que falar em público não é a coisa mais forte desse tipo de pessoal. Acho que eu estou entre outros aqui também do mesmo tipo, né? Mas vou tentar, né, falar um pouquinho da minha história aí, da minha carreira, um pouquinho de como é o nosso dia a dia aí trabalhando com dados e depois a gente pode trocar uma ideia, tá? Bem, meu nome então é Rafael Leis, tenho 39, vou fazer 40 anos esse ano, né? Tá pegando já, tá chegando lá. Tenho uma filhinha de 5 meses, vai fazer 5 meses semana que vem. Xodó aqui, pai novo. Tenho 2 cachorrinhos, o Nick e o Toco, 2 chihuahuas, né? Então, gosto bastante aí do trabalho, né? Do tema, né? De tecnologia, nas horas vagas também, mas também sou do esporte, tento praticar meu handballzinho aqui, eu jogo handball ainda, tento manter aqui um pouquinho das atividades em paralelo. E sou casado, né? Minha esposa, a gente mora aqui juntos já faz 7 anos, mas namorando, se conhecendo, já vai fazer uns 20. A gente está junto quase a vida inteira, adulta aí praticamente. Então, esse é o Rafael, tá? Eu comecei minha carreira lá atrás, né, profissionalmente em 2000 e... Faculdade em 2001, comecei fazendo faculdade de engenharia. Na realidade, foi uma escolha ali um pouco, né, pensando nas oportunidades que poderiam ter no futuro, porque eu não sabia o que eu queria nessa época, com 17, 18 anos, é difícil tomar as decisões, né, de carreira pro resto da vida, né? Então, eu também estava muito indeciso, putz, será que eu não vou fazer alguma coisa de esportes, de alto rendimento, que eu sempre pensei nisso a vida inteira, né? Mas pensando em oportunidades, e num país em que o esporte não é valorizado e tal, não ia ser ia ter um leque de oportunidades tão bom, né? Até porque, né? Na família que eu era, sempre fui muito instigado a falar, cara, se você não fizer uma faculdade decente, você vai ter que pagar suas contas, vai ter que se virar e tal. Então, foi sempre esse era sempre o mote principal ali das coisas. Então, ter que dar certo não era uma opção, né? Tinha que acontecer. Então, consegui passar na Poli, fazer a faculdade aqui na USP e engenharia foi o primeiro passo para ter essas oportunidades. Eu acho que foi uma ótima decisão em questão de futuro, né? Até pelo que eu já fazia de raciocínio, de facilidade que eu tinha, né? Com exatas e tudo mais. Então, foi uma decisão acertada, né? Olhando um pouquinho para trás. Mas eu ainda assim não sabia o que era, o que eu queria fazer da vida, né? Eu fiz engenharia civil no final das contas, tá? Então eu sou engenheiro civil, não tenho nada com programação na faculdade também. Tem um pouquinho lá de C++, um pouquinho de infraestrutura, mas não era muito forte, não. Então, eu acabei fazendo alguns estágios na área de engenharia civil, mas aí, no final das contas, né, já no terceiro ano, eu consegui um estágio na Accenture. Não sei se todos conhecem aqui, mas é uma empresa grande de consultoria global, que, né, tem atuação forte aí em diversos temas aí de tecnologia, de consultoria. E eu entrei para um projeto, né, para ajudar na parte financeira, controle de custos ali como estagiário, mas com a promessa de poder aprender sobre os projetos, sobre os sistemas que eram desenvolvidos no projeto, e por um acaso era o SAP.
né? Então, o SAP é um RP grande, concorrente da Oracle aí, não fala para mim, mas concorrente da Oracle forte, e eu comecei a aprender sobre o SAP. O SAP, na verdade, tem vários módulos, né? O RP é um programa que faz tudo dentro de uma empresa, né? Então, a gente tem diversas capacidades lá dentro, tudo integrado também, do jeito que a Oracle faz, para você poder desenvolver, e cada pedaço da consultoria implementa parte desses módulos, né? E eu caí nos módulos de relatório, né? Já lá desde o começo existe um módulo chama BW, a parte do módulo da SAP que implementa relatórios, na verdade, todo um conceito de data warehouse, né, que tá embutido ali dentro do módulo, e eu comecei a aprender sobre esse módulo e jogado dentro dos projetos, né? Então, a gente fazia treinamentos internos, aprendia bastante sobre as ferramentas, né, dividia ali com as pessoas mais sêniores ali, no final era o que fazia a gente aprender, sentar do lado de quem sabia e pegar as documentações, que a Accenture é uma escola muito boa para isso, né? Tem bastante referência para a gente aprender. E aí tá inserido dentro dos treinamentos internos e dentro dos projetos, fez com que, cara, eu e outros ali estagiários pudessem aprender, pudessem se desenvolver. E chegou uma hora ali que eu estava sozinho num projeto, responsável por implementar o módulo de BW para Sadia, e é isso, se vira e vamos lá, né? Então, foi muito um processo, né, de jogado na fogueira, se resolver, né, aprender, fazer o que está lá, resolver um problema de cada vez por dia, um pouquinho de programação também, já logo no começo, a linguagem de programação da SAP é o ABAP, e aí eu tive que aprender ali na marra um pouquinho de ABAP, e aí implementando, né, soluções, aí passando de projeto em projeto, até que eu tive uma oportunidade de trabalhar num projeto na Austrália, né? Aí eu fiquei praticamente 2 anos lá trabalhando num projeto fora, e aí a vida muda de ponta cabeça, né? Primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, primeira vez que fiquei longe de casa, já tinha namorada aqui, então sempre foi um estresse ali, mas a gente conseguiu gerenciar isso. No final das contas, eu acabei saindo da Accenture nesse processo e continuei trabalhando por lá com outra consultoria, também com SAP, seguindo a vida. Só que, né, a família falou mais alto, a namorada não queria ir para lá, a gente até tentou e ela foi lá me buscar e eu voltei, né? No final das contas, eu voltei para cá para o Brasil, fui trabalhar para outras consultorias, ainda implementando, já um pouco mais sênior, né? Aí implementando SAP em outros projetos com outras consultorias, até que chega um ponto que você olha para trás, né, e vê o futuro, vê o que você quer fazer, você acaba, né? Pelo menos para mim foi uma questão de não quero ficar preso a uma ferramenta, a um software, a um tipo de fornecedor. Então, comecei a procurar outras tecnologias para aprender, né? Fiz um MBA ali para tentar, né, conhecer um pouquinho mais de coisas que estão acontecendo no mercado. Nesse meio tempo também começou a mudar um pouquinho a questão de tecnologia com relação a processamento em memory, né? Começou a ficar mais barata a memória RAM, surgiram os projetos Apache, né, com as questões de computação distribuída, né, a utilização ali de outras metodologias para tratamento de Big Data, né, as mídias sociais vindo com um monte de dados ali, a gente tendo que começar a resolver isso, que com um banco de dados relacional, modelinho padrão de Data Warehouse não resolvia. Então, né, tudo isso foi um estímulo para buscar coisas diferentes. E aí, né, pensei na mesma forma, então vou sair também, aproveitar esse movimento, sair de consultoria e vou trabalhar do outro lado, né? Vou trabalhar como um cliente, vou virar cliente no final do dia. Nesse movimento eu fui para a Bung, né, que é uma empresa de agronegócio, né? Então, para quem não conhece ali, é uma das maiores no mundo ali que vende, né, negocia grãos na bolsa, commodities, né, de milho, soja, né? No final do dia é soja muito forte, e aí também vem junto com isso vem as farinhas, né? Outros produtos que vêm na sequência, e a gente cuidava dos relatórios, né, do agronegócio dentro deles. Fiquei um tempinho lá, aí resolvi também ter outras oportunidades. Na verdade, o gerente da área foi para Porto Seguro e a gente era muito próximo e as coisas melhoraram em Porto Seguro e a gente fez uma movimentação em conjunto, acabei indo junto com ele para Porto Seguro. Fiquei alguns anos na Porto Seguro também,
empresa gigante, né, seguradora, mas que na verdade são várias empresas numa só, então seguro de carro, seguro de vida, seguro odontológico, seguro de pet, tudo que é seguro tem lá dentro, e aí cada uma dessas é uma empresa, cada uma delas trata diferente os seus dados, cada uma delas tem um sistema e uma maneira de trabalhar as coisas. Então era muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas aí a gente, né, tive um momento lá que eu falei, cara, talvez não seja isso que eu quero migrar um pouquinho mais para a área de engenharia de dados lá e um pouco mais na gestão, e aí conversando internamente vi que não ia ter essa possibilidade, e surgiu uma posição na Cirela, coincidentemente com um colega de classe que eu tive na faculdade, no primeiro ano que a gente estudou juntos, era o head de TI aqui da Cirela, a gente conversando e já pegando gancho ali de as companhias que você faz aí ao longo da vida, como mudam a sua carreira e como muda o seu caminho. Foi o que, né, hoje, totalmente diferencial para o lugar que eu estou hoje, que é onde eu me sinto mais realizado de toda essa história que eu passei, que eu estou contando agora, que é um lugar que, coincidentemente, tem tudo a ver com minha carreira de formação como engenharia civil, né? Na Cirela é uma construtora e incorporadora, que, né, tem engenharia no sangue. Mesmo trabalhando com dados, né, eu trabalho com dados que envolvem, né, a venda dos imóveis, né, a inteligência de mercado, como que você compra um terreno, por que que você compra um terreno, como é que você trabalha ali com a engenharia, né, suprimentos e assim vai, né, e com muita opção de inovação, uma empresa que está buscando, né, inovar de diversas formas, tem uma célula específica de inovação e dados está embutida nela, e é isso que eu ajudo a tocar de maneira bem ampla, tentando modificar a maneira como a Cirela trabalhava e até como o mercado de construção e incorporação trabalha de maneira geral, que não é tão digitalizado como outros mercados, e a gente, na inovação, tem esse trabalho aí de transformação digital, de conversa com startups do tipo PropTech, Construtech, né, que são essas startups que trabalham no ramo de construção e de imobiliárias, de mini mercados de condomínio, esse tipo de coisa, né? Então, esse é mais ou menos ali um resumo de como eu cheguei até aqui. Tá? Hoje a gente, dentro da Cirela, tem um time de mais de umas 15 pessoas que trabalham com inovação, dados é metade disso. A gente tem uma plataforma dedicada para tratamento dos dados, dos relatórios e da maneira como as informações são visualizadas, consumidas de maneira geral. Ainda é um processo que está em desenvolvimento, a gente tem muita coisa para fazer. Somos hoje aqui muito Microsoft, né? Não temos nada da Oracle, não temos nada mais da SAP, não vejo dentro dos relatórios, a gente não usa as ferramentas da SAP, apesar que a Cirela tem o SAP como módulo financeiro e de controladoria, né, como base ali para a parte mais core ali do contábil, e a gente consome dados de lá, mas ainda assim os dados ficam apartados disso tudo, tá? E de maneira geral, acho que é um bom início aí para contar a história de como eu cheguei até aqui. Tá? O que eu tinha preparado aqui, talvez, para falar um pouquinho agora de dados mais especificamente, um slidezinho. Será que eu consigo apresentar? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar minha tela. Peraí. É só para ter uma referência aqui da gente poder falar sobre como eu entendo dados, como a gente, de maneira geral, trabalha e a gente tem uma perspectiva de como estão as coisas. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Certinho. Tudo certinho, Rafa. Sim. Perfeitamente. Então, vamos lá. Né? Então, olhando aqui o gráfico, né, pensando nesses dois eixos principais aí de como a gente gera valor e complexidade, a gente conta uma história, né, quando a gente está falando de dados, né? E a maioria das empresas tenta cobrir todas essas caixinhas, essas 4 principais caixinhas, de alguma forma, com alguma amplitude e evoluindo com o tempo para chegar até o final da setinha lá. Mas tudo começa, né? Tudo tem que passar pelo primeiro passo, que é entender o que aconteceu, né? O que eles chamam aí de análise descritiva, né? Daquilo que passou, né? Daquilo que foi o histórico, daquilo que
já aconteceu e a gente conseguiu registrar e consegue guardar isso de alguma forma para poder consultar depois. Parece que é muito simples, parece que é muito básico, que toda empresa deveria fazer bem, mas não é verdade, não é tão simples assim, não é algo natural, até startups ou empresas mais novas acaba avançando alguns passos ali e é difícil você conseguir guardar as informações de maneira organizada que você pode conseguir analisar, mas é algo básico, algo essencial e que a gente tem que estar sempre tomando conta, né, e se preocupando para fazer. Né? Não é à toa ali que a gente estuda história, né, no colégio, né, para a gente poder saber o que aconteceu, o dado, né, é um pedaço, é um ponto na história que passou, né, e a gente, no dia a dia, a gente vê muito isso, né, a gente tem, né, o gráfico da Bolsa de Valores para você acompanhar todo o histórico de movimentação de uma ação, né, ou tudo o que aconteceu ali de volume de vendas, ou para até ser mais, né, mais próximo aqui do pessoal, se a gente, quem joga o Cartola, né, para você conseguir fazer suas apostas ali, você olha tudo que já jogou, como é que foram os últimos jogos, quem que performou, qual jogador que jogou melhor no último jogo e tal. Então, você conseguir olhar para o passado, para tudo que aconteceu, é a base de tudo, né? Aí a gente parte para a parte e dentro de uma empresa, né, dentro de uma corporação, os relatórios são os relatórios de acompanhamento de processo, né, de contábil, de todas as áreas, toda área tem um relatório ali que ele precisa saber tudo o que aconteceu, né? E a gente, como área de dados, é o principal fonte para isso, tanto fornecer, organizar, ou a melhor maneira de usar esses dados, a gente tem que fazer esse trabalho, né? Então, é um desafio constante, diário, e garantir que esses dados estejam fluindo, estejam disponíveis, é muito, é a maior parte do dia, né? A maior parte do trabalho, aí, no final das contas. Mas aí, além disso, né, não adianta nada você ter um monte de dado ali, saber o que aconteceu e não entender por que essas coisas estão acontecendo, né? Então, mais do que só ver o que aconteceu, né, isso ser o primeiro passo, o próximo passo que a gente tem que dar é entender os porquês, né? Então, você tem um relatório lá que mostra o volume de vendas, você vê que ele subiu ou desceu nos últimos períodos, você tem que achar de alguma forma, né, como que outras variáveis influenciaram nesse subir, nesse descer, né? Ou por que a gente está tendo que gastar mais, o custo da obra, né, na Cyrela aumentou ou diminuiu, porque aumentou o aço, porque o preço da commodity no mundo aumentou, e aí aumentou, de maneira geral, toda a cadeia produtiva de produtos da construção civil, e isso fez com que nossos custos de obra aumentassem, e aí nossa margem diminui. Então, ter os porquês, né, é essencial também, né, porque no final do dia, se você tiver um monte de informação, tiver um big data lá, um data lake gigantesco, que você não sabe, né, tirar informação de lá de dentro e entender os porquês, não adianta nada, né? E a gente também, como dados, é responsável por dar esses insights, por conseguir organizar as informações de uma forma que as pessoas consigam entender o que está acontecendo, correlacionar os dados entre as áreas, né? Então, você, somente com os dados da área financeira, você não consegue entender, então você tem que pegar dados do sistema de vendas, dados do sistema de engenharia, dados do sistema de suprimentos, né? Quando você tem um RP, você consegue já ter tudo isso de uma maneira um pouquinho mais organizada, mas não é toda empresa que tem, né? Então, os porquês, né, são o próximo passo das coisas, mas uma vez que você tem o porquê, você fala, cara, legal, agora que eu já sei o que está acontecendo, como que eu tento prever o que vai acontecer a partir de amanhã? Conseguir ver o que é o futuro, né? A partir dos parâmetros que eu já conheço, né? Que eu vou monitorando no dia a dia, como que eu consigo entender o que vai acontecer no futuro, né? Aí começa a entrar, né, a parte de ciência de dados, de predição, de regressão linear, regressão logística, classificação, séries temporais, que é né, a estatística entrando mais forte, o machine learning também colocando ferramentas novas ali para a gente poder tomar entender o que está acontecendo. Isso também é uma outra parte do nosso dia a dia, skills específicos que a gente tem que ter, ferramentas que a gente tem que trabalhar também no dia a dia para conseguir fazer esse tipo de trabalho de predição, de organização das informações para gerar os dados do que vai acontecer no futuro. E, no final das contas, uma vez que você sabe o que vai acontecer, não adianta você só falar, nossa, ó, amanhã a gente vai vender menos, tá, gente?
tudo bem. Você tem que ter ações em cima disso, né? O que que você pode fazer para tentar mudar esse futuro, né? Ou uma vez que o futuro aconteça, você já sabe o que vai acontecer, que ações que você pode fazer antes ou automatizar para que quando aconteça, né? Quando você não consegue evitar, que no momento em que ela está acontecendo, você já tome ações, né? Real time, ou ações que possam mudar o jogo ali o quanto antes, você não ter que esperar um mês de prejuízo para conseguir tomar algum tipo de ação, porque só daí que você viu o que estava acontecendo, né? Então, isso é mais um conjunto de ações que a gente aí até vai além de dados, né? Porque você, uma vez que você tem os dados, você começa a usar outras ferramentas para poder tomar as ações e poder organizar a empresa como um todo em volta dessas ações, né? E outras ferramentas podem ajudar a gente a fazer isso, né? Ah, parece que é um fluxo, né? E que a gente está sempre, na empresa inteira, evoluindo de uma maneira única, mas dentro da mesma empresa podem ter áreas que estão mais ou menos evoluídas em cada uma dessas caixinhas, e tem área da empresa que não vive sem estar, né, na análise prescritiva já e sabendo prever o que aconteceu e fazendo as ações em cima disso. Mas tem áreas da empresa que dificilmente vai ter o seu relatóriozinho lá, porque talvez não seja, né, foco ou a prioridade ali da área naquele momento. Então, a gente, na área de dados, também faz essa gestão, né, de conseguir conversar de maneira adequada com cada nível de maturidade de dado que cada área da empresa tem. Então, hoje, por exemplo, dentro da Cyrela, a gente tem áreas como o time de back-office, né, de gestão de portfólio, que é quem cuida dos pagamentos, da inadimplência dos clientes, né, que fazem financiamento aqui dos nossos imóveis. Se as pessoas, se lá a gente não tem um modelo estatístico que tenta prever qual é a inadimplência, né, ou se aquele cliente tem propensão a dever para a gente no próximo mês ou nos próximos 3 meses, a área, né, não vai fazer o trabalho dela, né? Diferentemente de um time, sei lá, sei lá, de RH, talvez, que tenha mais focado as análises em cima de quanto está sendo gasto dos funcionários, ou quanto está sendo gerado de hora extra, ou esse tipo de coisa, apesar de que pode sim se evoluir para chegar numa análise prescritiva e tomar ações quando, né, um banco de horas está muito alto, esse tipo de coisa. Então, essa dinâmica aí do dia a dia, da gente conversar com as áreas, dependendo da sua maturidade de dados, e tentar fazer com que todo mundo alcance a máxima maturidade de dados possível, é o nosso desafio aqui no dia a dia, e que eu e o nosso time hoje tenta fazer ao máximo para garantir que isso, de fato, aconteça, tá? Eu acho que eu falei bastante. Só talvez complementar aqui uma outra coisa, um segundo slide aqui, que para fazer tudo isso, né, existem vários skills, vários tipos de profissionais diferentes, né, desde do analista de negócio até o cientista de dados, o engenheiro de dados, o engenheiro de machine learning, o cientista mais específico, né, de pesquisa e tal. Mas, né, todos eles têm que acabar, né, mesmo sendo mais próximo do negócio, sendo mais analítico, sendo mais técnico, todos eles precisam trabalhar em conjunto, né? A gente precisa ter equipes multidisciplinares para conseguir fazer com que toda aquela maturidade de fato evolua, todo mundo trabalhando junto. A gente faz essa interação bem forte com as nossas áreas de negócio, né? Então, a gente tem a equipe de engenheiros de dados, a gente tem nossos cientistas de dados, mas todo mundo muito próximo da área de negócio, com os analistas de dados, podendo conversar e fazendo com que aquilo que o negócio precisa realmente seja refletido, tanto nos nossos fluxos de dados mantidos pelos engenheiros, ou pela ciência de dados, né, nos modelos estatísticos que a gente tem aqui dentro, ou o próprio analista, né, entendendo o que aconteceu, por que aconteceu, pedindo novas informações para poder conseguir avaliar melhor algum cenário, tá? Né, no final do dia é isso, né? O teamwork, né? Todo mundo junto, os skills complementares, né? O que fazem a equipe como um todo render e a empresa gerar valor para o cliente final e fazer as coisas realmente entregarem um valor que gera venda no final do dia, né? Aumenta a margem da empresa, que é o que a empresa precisa, né? Gerar valor para o cliente para, no final das contas, ter a rentabilidade que ela sempre busca. Eu acho que é isso que
eu podia falar aqui sobre dados e da história. Como é que estamos? Temos perguntas? Temos várias, Rafael. Oh, Temos milhões de perguntas aqui para milhões. você, mas gostaria de também te parabenizar também pela sua trajetória. Você começou ali como estagiário em engenharia civil, foi indo, passou por algumas empresas e hoje é gerente de dados de inovação. Então, isso mostra que provavelmente você deve ter feito alguns cursos, se aperfeiçoado durante o seu período ali. Em quanto tempo isso durou, Rafa? Desde estagiário de engenharia civil até assumir o cargo de gerente de dados e inovação? Meu primeiro estágio foi em 2003. Como tecnologia, em 2004 para 2005, eu entrando na Accenture. E aí, daí para cá, foram 10 anos trabalhando com consultoria. E aí foi muito self-learning, na verdade, aprender SAP. Existem as academias, né, de treinamento, mas, cara, no final do dia eu aprendi muito pesquisando e usando os materiais internos da Accenture. Fiz um MBA no meio do caminho e virei gerente da Cirela o ano passado, em 2022. Então, são quase... Não quero nem fazer a conta aí. Então, é um Tem bom pessoas tempo aqui que aí não têm a também. idade aí, mas tudo bem. Não, mas foi maravilhoso, dá para a gente conseguir entender também quanto tempo a gente demora, né? Até para os jovens conseguirem ver isso também é maravilhoso. Parabéns. Eu Posso vejo que começar hoje em agora? dia, inclusive, tem muita... A velocidade das coisas mudou muito, né? Mesmo a Exato. gente está falando ali que em 2000 a gente já tinha internet, já tinha celular, já tinha tecnologia como a gente vê um pouco hoje, mas, cara, a velocidade das coisas mudou muito. Muito A diferente. adaptação do profissional tem que ser, né, diferente do que era antes, mas ainda assim tem muita coisa que você só aprende ali no dia a dia. É ótimo você ter essas iniciativas de te darem a base para tudo, né? Você ter uma boa base faz total diferença em tudo que você vai construir depois em cima disso, mas, né, você tem que estar sempre colocando um bloquinho em cima dessa base que você construiu para chegar lá e ter um arranha-céu no final das contas, né? Perfeito, Rafa. Vamos começar as perguntas, então? Vamos. Começar com a Mirella Germano. Ela falou: Olá, Rafa, bom dia, tudo bem? Quais são os principais benefícios que a Cirela espera obter com suas iniciativas de dados e inovação? Tá. Bom, E já vou, a área na de verdade, eu vou inovação... emendar uma segunda pergunta, pode ser? Para Pode, ficar um pouco pode. mais fácil. Então, ela também pergunta: quais habilidades que você considera mais importantes para obter sucesso como gerente de dados de inovação? Então, já coloquei uma, já consegui emendar com a outra também. Tá bom, a inovação da Cirela, na verdade, tem 4 pilares, tá? A área de dados é um desses pilares. A gente ainda trabalha com inovação aberta, que é trazer startups do mercado para trabalhar dentro do nosso ecossistema. A gente tem a área de transformação digital, que é pegar tudo que é feito fora de sistemas ou de uma maneira, um processo que não esteja tão claro, que a gente consiga digitalizar o processo e ajudar as áreas a digitalizar isso. Então, não é só dados, envolve dados também, mas é muito de entender como que os sistemas precisam ser adaptados para atender um negócio. E a parte de venture capital, que é investimentos, né? Você poder pegar o dinheiro dos sócios, né, e colocar em uma iniciativa, empreender no final do dia, colocar dinheiro numa startup ou que está começando, ou até numa ideia para poder montar uma startup e a Cirela poder ter parte desse negócio. Então, nesse contexto aí de inovação, né, a gente precisa ser, né, tá olhando, tá sempre atento para tudo que está acontecendo no mercado. Não adianta só a gente olhar para o nosso mundinho aqui dentro da Cirela e ver e achar que só os nossos problemas, né, é o que tem que ser resolvido, porque tem outras coisas acontecendo no mercado, outros problemas que poderiam ser evitados, trazendo outras coisas para dentro do nosso ecossistema. Então, essa ideia de estar sempre antenado para o que está acontecendo é essencial, e a gente participa de Meet Hubs, né, que é encontros com startups, a gente vai em eventos de inovação, a gente está fazendo mais do que só olhar para dentro de casa, a gente olha para fora também. Acho que isso é um ponto crucial ali para a gente ter sucesso, estar sempre olhando não só para o que tem dentro de casa, mas olhar para fora também. Aí, como coisas do dia a dia, né, que são diferenciais aqui para a gente conseguir inovar melhor e que a Cirela está focando hoje, é muito em questão de governança. Então, a gente tem, né, não dá para a gente ser uma empresa de construção civil e achar que se a gente errar alguma coisa, tá tudo bem. Por exemplo,
uma startup pode fazer, tentar, errar e tentar de novo, né? Uma empresa que você está começando. Uma empresa de construção civil não pode construir um prédio e ele dar errado e cair, né? E achar que está tudo bem, entendeu? Então a gente não pode deixar as coisas falharem, né? Grande. A gente tem que errar pequeno, né? Corrigir rápido e acertar o rumo, né? Então a inovação é muito disso, de errar pouco, mas aprender com os erros pequenos e acertar aí na sequência. E nessa parte de governança, a gente tem que... A gente era muito segregado em questão das ferramentas que eram usadas e cada um fazia um pouco do seu jeito. E a gente está fazendo a Cyrela ser uma coisa só em questões de tecnologia e de dados também. Então, a gente tem as nossas filiais no Sul e no Rio, né? E que eram regionais quase que independentes, assim, né? Então, a gente está colocando um sistema único para todo mundo, fazendo com que os relatórios sejam consolidados, os mesmos indicadores sejam os que são analisados por todo mundo, né? Então, e que todo mundo saiba quais são as ferramentas que o parceiro, né, da área do lado usa, que não era tão comum assim. Então, e ao mesmo tempo em que a gente traz essas coisas de fora, né? Inteligência artificial, colocar o time de relacionamento para automatizar chatbot para comunicar com o nosso cliente, fazer modelos para tentar identificar qual que é o melhor comprador dos nossos imóveis, né? Os leads ali, como é que a gente segrega bem. Então, a gente está trabalhando nas duas pontas ao mesmo tempo, né? Então, fazer o básico direito, né? Garantir que todo mundo faz o mínimo, né, necessário direito, e ao mesmo tempo que a gente está trazendo coisas totalmente novas e diferentes para dentro do ecossistema e fazer tudo isso se conversar. Então, talvez esse seja o desafio aí. E a segunda pergunta era como a gente... O que precisa ser um gerente de dados, né? Isso, quais habilidades você considera mais Habilidades. importante? Olha, eu acho que assim, a gente conseguir entender o que gera valor para o negócio, né? Então, não só a gente fazer, né, nosso código ali, ou fazer nossa atividade ser bom na tecnologia A ou B, mais do que isso, a gente conseguir ter o sentimento de dono, e uma vez que você tem o sentimento de dono, você consegue contribuir para agregar valor àquilo que o nosso cliente interno, o cliente externo precisa de verdade. Então, se você acha que está fazendo alguma coisa que não que não está gerando valor de alguma forma, tem alguma coisa errada. Então, conseguir ter essa qualidade de entender o que gera valor, o que o seu próximo ali, aquela pessoa para quem você está entregando o trabalho, o que ela espera, né? Se colocar no lugar dela para conseguir entender o que ela está esperando com aquele trabalho, é essencial. E ao mesmo tempo que você fala, putz, eu não estou fazendo isso só porque é para ela, estou fazendo isso porque é a empresa que eu trabalho, a empresa que no final do dia, né, é parte da minha vida. Então, eu sou parte dela também, eu sou parte, mesmo que pequena, dono disso que eu estou fazendo, entendeu? Então, essas duas coisas juntas, eu acho que é o diferencial, até porque a gente dá muita liberdade para as pessoas são bastante independentes nas coisas que fazem, então essa liberdade com responsabilidade, né, é muito importante aqui dentro também, né? Show de bola. Agora a gente vai para a pergunta do Matheus Passos. Ele perguntou, para trabalhar com SAP, foi necessário aprender ABAP? Assim, para o módulo que eu trabalhava, era muito interessante ter a BAP, né, para você... Muito tempo eu só sabia ler o código, eu tive que aprender a ler o código para poder saber o que aquele programa estava fazendo. Isso já me ajudou muito a fazer as coisas, tá? Na parte de dados. Tem módulos que muito consultor realmente não sabe, não precisa entender o que o ABAP está fazendo por trás. E normalmente, né, nos projetos você tem a equipe de desenvolvimento, né, de codificação, apoiando ali quem vem implementar a ferramenta. Mas conhecer o código, saber fazer né, uma linha ou duas ali de um select, entender mais ou menos ali como que um código influencia dentro do contexto ali que você está trabalhando, ajuda bastante. E aí, óbvio, né, tem gente que tem mais facilidade com código e acaba até saindo do módulo em si, vai desenvolver também, então vai um pouco de cada um, mas saber um pouco de ABAP acaba sendo bem... ajudando você mesmo, né, a entender as atividades que você está fazendo, o que está acontecendo por trás. Mas eu não diria assim que é essencial, por exemplo, para mexer com
Hoje, as principais ferramentas do SAP lá estão na SAC, né? Na nuvem da SAP, né? Com o HANA, né? E aí vale mais a pena você entender de modelagem, de relacionamentos, de como um indicador gera valor para o negócio do que, de fato, codificar, né? Em ABAP. Temos mais uma pergunta do Igor Alves. Você superou muitos desafios desde que começou a sua trajetória. Como você lidou e construiu essa disciplina tão grande? Não entendi qual que é. Que você passou por muitas fases durante Aham. quando você começou a ingressar no mercado de trabalho, lá de estagiário, então você passou por muitas fases durante seu período de trabalho. Como é que você conseguiu manter essa disciplina de conseguir sempre estudar, sempre se aperfeiçoar, sempre conseguir chegar ao lugar onde você está hoje? Eu acho que sempre foi a questão de querer crescer, querer desenvolver, querer ser um profissional melhor, né? E poder, obviamente, ser recompensado por isso, né? Então, você tem que estar sempre, né, querendo um algo mais e para você ser recompensado, você tem que, de fato, ser, né, ter algo mais para oferecer, né? Então, se eu começar lá atrás e estava trabalhando com um módulo específico da SAP e não quisesse olhar um pouquinho mais de ABAP, provavelmente não ia receber uma oportunidade para fazer um projeto maior. Ou quando eu percebi que SAP ia ser um mundo muito restrito, ia estar muito limitado a ofertas de trabalho que envolviam só uma ferramenta, eu pensei, nossa, preciso procurar outras alternativas e outras ferramentas que possam me abrir o leque de oportunidades, né? Consultoria, principalmente, que é um ramo que tem muitos altos e baixos, né? Se a economia não está tão bem, as oportunidades de projetos diminuem, né? Então, precisava ter uma amplitude ali de ferramentas, né? Na minha caixinha de ferramentas que eu pudesse atuar melhor em uma oportunidade quando ela viesse aparecer, né? E do mesmo jeito, né? Eu quis mudar da consultoria para um cliente porque eu achei que, para mim, né, no meu crescimento, na minha evolução, fazia muito sentido eu continuar crescendo. Ainda fico muito na dúvida dessa carreira de migrar para gestão, migrar para gerência ou continuar como um especialista, né, um engenheiro de dados especialista, porque, né, eu gosto muito de uma coisa, mas talvez eu performe melhor em outra e é sempre buscando isso, né? Tentar saber onde que eu me encaixava melhor, onde que eu podia performar melhor e, obviamente, ser reconhecido, né, por isso e ser valorizado cada vez mais. Então, a minha motivação era sempre essa, né? De conseguir evoluir para poder ser reconhecido e ser valorizado por aquilo que eu ofereço. Entendeu? Então, eu já vou puxar o gancho aqui e vou fazer a pergunta do Caio, né? Se você mudaria algo na sua trajetória, tudo que você passou até hoje, se você tivesse a experiência que você tem hoje, se você teria mudado algo? Olha, eu não me arrependo de nada que eu fiz até hoje. Eu acho que tudo fez parte ali do processo e me ajudou a ser um profissional que eu tenho orgulho de ser hoje, assim. Óbvio que eu tenho também muitas coisas para fazer ainda, tem muitas coisas que dá para melhorar e continuar crescendo. Mas a gente vive num mundo capitalista, né? E vive num mundo em que a gente precisa, né, para ter um conforto, para ter uma paz de espírito, tranquilidade, a vida financeira tem que ser algo, né, controlado. Minimamente você ter condições ali de fazer aquilo, né, de dar o sustento para sua família, conseguir fazer, né, um mínimo de lazer e tal. Eu aprenderia mais sobre finanças, sobre mercado financeiro, sobre como que o dinheiro entra e sai dos bolsos das pessoas que têm dinheiro para poder talvez tomar alguns atalhos ali. Então, não atalhos inconstitucionais, tá, gente? Atalhos mesmo de tentar evoluir mais rápido mesmo. Mas conhecer, né, sobre economia, sobre política, sobre essas coisas que mexem com o bolso da gente, mesmo que eu estou fazendo aqui, sei lá, sou engenheiro de dados, eu quero continuar sendo engenheiro de dados, quero trabalhar com Python e mexer com Big Data. Como que o mercado financeiro, a economia está que pode influenciar mais ou menos no ramo de negócio que eu desenvolvo, né? Então, sei lá, trabalhar em um banco ou aprender sobre como um banco usa a engenharia de dados para desenvolver o seu sistema, será que já não daria algum caminho diferente? Então, eu pensaria em conhecer mais de finanças, política, economia, desde o começo da minha carreira, desde ali do início de tudo, para poder tomar as decisões baseado nisso também.
Seria o eu do futuro voltando para o eu do passado, dando algumas dicas. Mais ou menos isso. Então, Exatamente. aproveitem, galera. Aproveitem as dicas aqui. Porque a gente não dá valor a isso quando a gente é mais jovem, e você não entende, cara, ver jornal, né, saber das notícias, cara, você aprende a gostar, na verdade, né? Porque você vê Exato. que as notícias influenciam a sua vida de uma forma tão grande e pode mudar as decisões que você faz, né, com seu dinheiro ou com aquilo que você está pretendendo investir na sua carreira e tal. Então, a gente aprende na marra esse tipo de coisa. Então, acho que eu falaria para o meu eu do passado a sentar a bunda na cadeira e aprender mais disso antes que fosse tarde demais, ou que eu pudesse ter mais coisas para tirar proveito em cima disso. Aquela dica valiosa, né? Então, Rafael, a Júlia da Silva Bezerra, ela perguntou, gostaria de saber como a Cyrela incentiva a colaboração e a troca de conhecimento entre seus funcionários em relação à inovação e dados. Tá. Bom, hoje, né, a gente tem um time centralizado, né, de engenharia de dados, mas a gente é o catalisador da maturidade de dados dentro da companhia, que eu contei um pouquinho aqui a história. Mas a gente, de dados, a gente praticamente não entrega uma solução até o fim para a área de negócio pronta, né? Então, a gente acaba tendo que ensinar muito a maneira como a gente trabalha para as áreas de negócio, para elas depois poderem vir e algumas vezes ajudar a gente a desenvolver ou saber perguntar da maneira correta. Então, o nosso modelo, né, o modelo ágil, né, de squads, né, que padrão ali do mundo de tecnologia, em que a gente traz uma squad multidisciplinar para trabalhar em conjunto, né, o analista de negócio, o analista de dados, o engenheiro de dados, o time de infraestrutura, todo mundo numa squad trabalhando em conjunto para entregar um conjunto de soluções. E essa squad ela vai mudando, né? Então, de vez em quando, tem uma pessoa de negócio trazendo ali as informações de um negócio A para poder pedir alguma coisa. Às vezes, um engenheiro de dados júnior resolve falar, cara, não é bem isso que eu quero, eu prefiro ir para a área de negócio. Então, já tendo interagido com as pessoas dentro da squad, a gente consegue, né, adequar essa pessoa bem para uma outra área, já que ela já conhece mais ou menos como funciona. Da mesma forma, as áreas de negócio, às vezes, tem pessoas muito técnicas que podem, né, querem vir para a área de dados, ser engenheiro de dados, então a gente, como está sempre muito próximo, a gente dá essa oportunidade. Hoje, inclusive, tem duas pessoas que estão na área de dados, uma que veio da área de TI e outro que era um estagiário de obra, né, que está trabalhando aqui junto com a gente, que está aprendendo e a gente está formando para poder ser engenheiro de dados no futuro também. Então, a gente está sempre conectado com as áreas, sendo essa referência de dados, traz essa possibilidade para a gente, né? Então, todo mundo trabalhando junto se conhece, a gente conhece todo mundo que tem interesse por dados, a gente vai fazendo esse rodízio natural ali dentro do que aparece de oportunidade tem muita, né? E a pessoa certa no lugar certo faz a total diferença. Então, é onde a gente vai realocando as pessoas. Bom, Rafa, agradeço a participação. Meu ponto eletrônico aqui falou que a gente chegou já Já? ao nosso limite para te ver. É que nem a gente estava conversando, né? É muito rápido. Mas assim, a gente sentou 10 minutos, você apresentou sua trajetória, a gente trouxe perguntas, finalizou. Eu te agradeço demais, Rafa. Gostaria de saber se você não gostaria de deixar uma palavra para os nossos jovens, alguma dica rapidinho para eles. E no demais, eu agradeço demais a participação, foi muito boa essa troca. Beleza. Bom, gente, eu acho que o principal, né, do que eu passaria aqui de palavra final é assim, independente do que você escolha, né, como caminho ali para sua carreira, se vai ser como engenheiro de dados, como analista de dados, como cientista de dados, engenheiro de machine learning ou engenheiro de software, qualquer coisa, você sempre vai ter que estar trabalhando com alguém do seu lado, né, nesses outros skills, com essas outras, né, especialidades, né? Para entregar uma solução como um todo, precisa de todo mundo. E você conseguir se colocar no lugar do outro, entender o que o outro espera de você, ou o que você, né, inserido naquele contexto, representa, né? Você ter essa troca, no final das contas, é o que vai gerar melhor resultado, e todo mundo junto, gerando um resultado, é onde a gente se destaca como time e evolui, e só tem coisas benéficas no final, entendeu? Então, essa troca e esse se colocar no lugar do outro pode ajudar muito a gente a entender o que está acontecendo e a continuar evoluindo. Perfeito, Rafa. Muito obrigada, viu? Beleza, gente. Prazer aí estar com vocês e boa sorte aí para todo mundo. Se precisar, alguém quiser
falar com a Cyrela, temos muitas oportunidades para novos engenheiros e novos analistas, estamos aí, a gente se fala.